Olá! Agora nós vamos conversar sobre os quadros aqui no MAAT. E aí, nesse vídeo, eu vou mostrar todas as funcionalidades, as listas, tarefas, tudo que está disponível para todos os membros da unidade. E depois, em outros vídeos, nós vamos conversar sobre a atividade do gestor. Então, para começar, pessoal, aqui na área de quadros, nessa unidade a gente tem aqui dois quadros, né? Um quadro da CPE Família e o quadro de gabinete. E os quadros, eles podem ser criados para as atividades de secretaria, para as atividades de gabinete e para as atividades de secretaria e gabinete ao mesmo tempo. Essa subdivisão ela é feita a partir das raias das tarefas do PJE, né? Essas raias é a subdivisão para saber qual o tipo de perfil que vê qual tarefa. Então, no caso das tarefas de secretaria, a gente tem todas as tarefas que o perfil de secretaria vê. No caso de gabinete, a gente tem todas as tarefas que o perfil do gabinete vê também. E se vocês quiserem fazer um quadro desse que comporta todas as atividades, a gente pode criar um quadro que insere tarefas de secretaria e de gabinete. Então, quando a gente entra aqui no quadro, a gente tem a visão de todas as listas que compõem esse quadro, né? A gente está aqui na unidade CPE de família apenas para a gente ter uma ideia de uma unidade real, mas aqui vocês veem que eles têm uma quantidade significativa de listas, né? Então a ideia é que a gente possa fazer agrupamentos das atividades semelhantes nestas listas, né? E depois escolher as pessoas que vão compor essas listas para receber os processos. Então, como já disse para vocês, não faz muito sentido a gente ter uma lista para cada tarefa que está lá no PJE. O interessante é a gente ter listas que compõem ali um conjunto de tarefas que sejam semelhantes pelo seu conteúdo, pelo seu grau de dificuldade, certo? Bom, então a gente agora vai conversar aqui sobre o que está disponível. A gente vai começar falando um pouco sobre as listas. As listas, elas são esse conjunto aqui de cartões, então cada lista tem um título e pelo título da lista a gente já sabe se essa é uma lista anual ou se é uma lista mensal. As listas anuais são aquelas listas que vão ser utilizadas no decorrer de todo o ano e, portanto, elas não resetam, né? Elas não recomeçam a cada mês. E a gente sabe que uma lista é anual ou mensal aqui pelo título da lista. Vocês vejam que essa lista aqui é Cumprimentos a Corrigir 2024. Já a lista seguinte, que é Recebidos do Gabinete de maio de 2024, a gente tem aqui uma lista mensal, já que demonstra o mês de maio. E aí, qual é a diferença entre essas duas listas, né? A lista anual é a lista que ela é distribuída automaticamente pelo MAAT. Então o gestor ele vai fazer as configurações da lista, vai dizer quais são as classes, assuntos, etiquetas, as tarefas. E aí, uma vez feito isso, o MAAT vai distribuir os processos 3 vezes por dia, fazendo essa distribuição automática e os processos ficam entrando o tempo todo. Já nas listas que são mensais, que é o caso dessa segunda lista, essa lista ela é distribuída pelo gestor da unidade. E aí ele precisa fazer essa distribuição pelo menos uma vez por mês, mas pode fazer a cada 15 dias, uma vez por semana. Então ele tem essa liberdade desde que faça pelo menos uma vez por mês. Então essa diferença básica entre as duas listas é mais para a gente ver como os processos entram na lista. Mas dentro delas, elas são esteticamente bastante semelhantes. Então vocês percebam aqui também que nessa primeira lista a gente tem uma quantidade bem grande de servidores. A gente tem vários servidores aqui que recebem processos nessa lista e já na segunda a gente tem uma quantidade menor. Isso porque o MAAT permite que vocês façam essa gestão por competência dentro da unidade judiciária. Vocês podem criar uma lista que todos os servidores da unidade recebem processos, mas também podem criar listas e apenas um ou outro servidor recebe, aí trazendo mais flexibilidade para a forma como o gestor vai distribuir os processos, certo? Aqui nas listas, pessoal, a gente tem o título da lista. No título da lista, se a gente clicar nela, ele vai trazer um relatório das tarefas que foram distribuídas naquela lista, né? Então, no caso aqui, é uma lista mensal. A gente já tem aqui, ó, a quantidade de processos distribuídos para cada servidor, a quantidade de processos que foram deixados do mês anterior e a quantidade total. Como é que isso funciona, né? Nas listas em que o gestor ele estipula uma meta mensal, a gente vai ver aqui exatamente qual é a meta. Nessa lista aqui ainda não tem meta definida. Então a gente vai ver aqui a quantidade. Aqui a gente vai saber se essa quantidade aqui de processos distribuídos ela está maior ou menor do que foi definido, né? Imagine, por exemplo, que a meta nessa lista é 300 processos em todo mês, né? E eu só tenho 179, significa dizer que está faltando receber alguns processos, né? Esse número de processos que fica aqui entre parênteses, os 56, significa dizer que dos 179 processos recebidos pelo Anderson,
56 deles já havia passado em algum momento por ele, né? Isso aqui é a demonstração de que a prevenção ela está funcionando, né? Movidos de mês anterior, isso aqui é a forma que a gente encontrou para sinalizar para o gestor que alguns processos que eram para ter sido realizados, por exemplo, no mês de abril, eles não foram realizados e aí eles são movidos para maio numa categoria especial exatamente para demonstrar quais os servidores conseguiram cumprir completamente as suas atividades e aqueles que tiveram algum tipo de dificuldade. Os processos que são movidos para o mês anterior, eles não computam na meta do mês seguinte. Então imagine aqui a situação de que eu tenho uma meta mensal de 300 processos, no mês anterior eu deixei de fazer 50 processos, então meu total vai ser 300 mais 50. Então esses 50 eles não vão computar nos processos que vão ser distribuídos no mês seguinte, exatamente para a gente fomentar que todos os servidores tenham aí essa busca por cumprir toda a sua meta para evitar aí o acúmulo de processos, né? E aqui o que a gente tem nessa relação, né? A gente pode clicar no nome do servidor, então se a gente clicar aqui no nome do servidor, ele vai relacionar aqui embaixo apenas os processos daquele determinado servidor. E aqui também o gestor tem a possibilidade de fazer alguns ajustes, né? Então ele pode, por exemplo, vamos supor nessa questão de ter que reduzir alguns processos porque ocorreu um afastamento ali inesperado durante o mês, né? O gestor ele pode usar a lixeira para excluir o processo, né? Ele pode usar aqui o lápis para ver exatamente o processo naquela telinha que a gente vê quando entra, permitindo aqui a questão de mover o processo para o mês seguinte, alterar a lista de processos, né? E também aqui para o gestor, pessoal, olha só que interessante, ele pode priorizar o processo a partir daqui. Então ele vai digitar aqui qual é a priorização. E por que esse modelo de priorização é importante, né? Porque eu posso vir aqui e fazer alguns filtros na lista do próprio Anderson. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse priorizar todos os processos que estão na lista do Anderson e que são de cumprimento de sentença de prestar alimentos, né? Eu posso clicar aqui, ó, por exemplo, nessa classe desse processo. Ele vai me mostrar todos os processos do Anderson que se encontram nessa situação. São 29 processos. E aí eu posso aqui vir e clicar nessa caixinha aqui em cima. Quando a gente clica na caixinha em cima, ele vai marcar todos os processos ainda não finalizados. Estes processos ainda não finalizados, a gente tem aqui as opções, né? Então eu posso mover para o mês seguinte, mas também posso priorizar. E aí fazendo isso, ele vai selecionar todos os processos e eu consigo fazer de uma só vez a priorização de uma quantidade bem maior de processos. Então essa é uma forma bastante interessante da gente fazer essas priorizações e elas também estão espalhadas nos mais diversos relatórios aqui do sistema. Eu posso priorizar aqui a partir do título, mas também posso priorizar a partir do relatório de tarefas do PJE. Eu posso fazer essa priorização a partir do relatório de etiquetas do PJE e aí a gente consegue fazer essa priorização destes processos, né? Então eu vou tirar aqui os filtros que a gente incluiu, aqui vai aparecer novamente todos os processos do Anderson, e essa aqui também é uma boa forma da gente ver em que momento a distribuição ocorreu, né? Então aqui a gente vai ver, ó, que esse processo, ele tá aqui, ó, do dia 6/5, né? Para Thiago Freitas, quem fez a distribuição, ela foi manual por sorteio pelo Anderson. Então aqui dá pra gente ter essas informações e aqui também a gente sabe se a tarefa ela já foi realizada ou não. Então esse sim ou não aqui demonstra exatamente isso. A tarefa aqui já foi finalizada sim, então essa daqui ela já foi feita. Aqui tem um órgão julgador e aí os 3 botãozinhos, né, que permitem trocar o processo de servidor, mover para o mês seguinte, excluir no caso dos processos que ainda não foram realizados ou fazer a priorização. Então essa daqui, como é uma lista mensal, vocês vão ver que aqui a gente tem essa questão do critério aqui de lista mensal, certo? Agora a gente vai olhar uma lista anual, para vocês verem aqui qual é a diferença da lista mensal para a lista anual. Já na lista anual, vocês vejam que aqui no título a gente não tem essa figura do mês do ano, significando que essa lista vai servir para o ano inteiro, né? E aí como é que funciona essa lista? Nessa lista, pessoal, a gente não tem a questão da meta mensal, a gente tem aqui o acumulador anual. E aí como é que funciona esse acumulador anual? O acumulador anual, pessoal, foi a forma que o MAAT encontrou para fazer o equilíbrio entre as distribuições dos processos de todos os servidores, né? E como é que esse equilíbrio acontece, né? Se vocês colocarem o mouse aqui por cima
do acumulador anual, ele vai trazer as informações para a gente ter uma ideia. Então a gente tem aqui que o André Luiz, ele já recebeu um processo, né? Que é o primeiro número que tem aqui, Aí tem /16. Esse 16 é a quantidade de dias que o André Luiz ele está nessa lista, né? Então ele tem 16 dias úteis que ele está aqui disponível na lista, dividido por 1. Esse 1 é o peso do André Luiz. Então, fazendo essa divisão de 1 dividido por 16 dividido por 1, a gente encontra um número de 0,06. Esse 0,06 seria o acumulador do André. E para que vocês não possam ficar, não tenham essa necessidade de fazer esses cálculos, o MAT já faz para vocês, de forma que o servidor que tem um acumulador maior, né, o número 100, ele já tem a maior quantidade de processos, e aquele que tem um menor acumulador, deixa eu ver, talvez seja aqui a Ana Carolina, ela tem a menor quantidade de processos, e o MAT vai sempre distribuir processos para os servidores que estão com o menor acumulador. Então esse cálculo ele é um pouco complexo, mas ele serve, pessoal, para que o equilíbrio nas listas anuais ele não se dê pela quantidade de processos, e sim pela carga de trabalho daqueles processos. O que é que eu vou explicar de outra forma para ficar mais claro para vocês? Imaginem que nós temos 10 servidores em uma lista e todos eles estão há 10 dias nessa lista. E cada um deles tenha recebido 10 processos. Isso significa dizer que para cada dia útil que eu estou na lista, eu recebo um processo. Então, quando eu estiver no dia 11, se entrar mais um processo, cada um vai receber um processo. Por que essa questão dos dias úteis ela é importante na lista anual, né? Porque como a gente faz esse controle de quantos dias úteis cada servidor está disponível na lista, significa dizer que quando eu tirar férias, meu nome não vai estar disponível para distribuir processos e eu vou ter quantidade de dias úteis diferentes dos servidores que não tiraram férias. Quando eu retornar das minhas férias, os meus dias úteis vão começar a contar novamente. Então, nesse nosso exemplo de 10 servidores, cada um recebendo 10 processos, quando for o dia 15 de um determinado servidor, vai ser o meu dia 11, já que eu tirei, por exemplo, 5 dias de férias. Então, essa diferença à vida entre os dias vai fazer com que a gente tenha, ao final, números de processos diferentes, né? Então, meus colegas que ficaram, que não tiraram férias, vão ter quantidades maiores de processos do que eu, mas a carga de trabalho nossa vai ser igual. Então, quando eu dividir a quantidade de processos que eu já recebi pelos meus dias úteis, vai ser igual à divisão dos processos que os meus colegas receberam pelos dias úteis que ele tem. Então esse equilíbrio da carga de trabalho ele se dá pela razão existente entre os processos distribuídos e os dias úteis que estão disponíveis na lista, né? E aí, para tornar um pouco mais complexo, a gente insere nessa divisão o peso. O peso é aquilo que a gente viu lá na área de membros, que serve para a gente diferenciar os servidores que têm uma situação aí mais duradoura. Então imagine os servidores que têm ali o teletrabalho e que precisam, por exemplo, produzir 30% a mais que os demais servidores. Aqueles 30% eles vão entrar exatamente aqui nesse peso, fazendo com que a divisão não seja mais só pela quantidade de processos e dias úteis, e sim quantidade de processos, dias úteis e o peso. Então esses cálculos matemáticos eles estão simplificados aqui no acumulador, e aí nesse caso quem tem o maior acumulador estaria fora da próxima distribuição, e quem tem o menor acumulador, no caso aqui seria Ana Carolina, Érica e Karina, estariam ali na possibilidade de receber o próximo processo. E aí ele vai fazer um sorteio entre as pessoas que têm um menor acumulador. Então imagine que nessas 3 servidores, uma delas vai receber o processo, depois vai ficar 2, ele vai fazer um sorteio entre as 2, vai receber o próximo processo, depois só vai ter uma pessoa com menor acumulador que vai receber o terceiro processo. E aí vai chegar um momento que todo mundo está com o mesmo acumulador e ele vai fazendo isso por sorteio, de forma a equilibrar a carga de trabalho. Então esses aqui são os relatórios de processos distribuídos de cada uma das listas, né? Para acessar eles, basta a gente clicar aqui sobre a lista, sobre o nome da lista, que ele vai mostrar os processos, e aí o que ainda tem disponível aqui para todos os servidores que não são gestor, né? A gente tem em minhas tarefas uma forma de ver apenas os processos que estão distribuídos para você. E aí nesse caso aqui, como eu não tenho nenhum processo distribuído nessa lista, nessa unidade, perdão, não apareceu nenhum processo, mas para o servidor que tem processos, ele vai aparecer aqui. É uma forma de ter uma visão mais clean, né, para que você possa se concentrar
apenas nas suas tarefas. Não, para ver isso, basta clicar aqui em minhas tarefas e para ver os processos de todos os servidores, clique novamente em todas as tarefas. Aqui em anotações, vocês vão ver todas aquelas anotações que nós demonstramos lá que estão no processo, né? Então é uma forma de vocês conseguirem consultar todas as anotações que já foram feitas, e isso serve também exatamente para você encontrar ali alguma informação que é relevante. Você não lembra mais o número do processo, mas ao clicar aqui em anotações, ele vai mostrar todas elas, né? Aí a gente tem que gerenciar listas. Esse gerenciar listas é a área exclusiva do gestor. A gente vai ter um vídeo exclusivo para tratar aqui sobre a criação de listas, distribuição de processo. Então, isso vai ficar na parte do gestor. E aqui em cima a gente tem mais duas funcionalidades. A gente tem aqui essa cartinha e vai demonstrar as mensagens, né? Então essa mensagem, o gestor ele pode escrever uma mensagem que vai para todos os servidores. Então se ele vir aqui e adicionar nova, ele pode colocar aqui algo que é relevante para a unidade, do tipo, observem os processos tal, observem, fazer uma espécie de relatório das atividades do mês passado. Então é bastante interessante. A gente vai ter um vídeo aqui separado só para as mensagens. E aqui também a gente tem aqui as notificações. Essas notificações elas são enviadas pelo próprio sistema MAT em algumas situações. No caso do gestor, ele recebe alguma informação. Aqui está dizendo, por exemplo, que essa distribuição automática falhou porque não foi possível encontrar tarefas na lista. Então isso aqui é até um erro positivo, dizendo, olha, não tem nenhuma tarefa disponível, está tudo distribuído. E aqui nessas notificações também vai aparecer para o gestor todos os pedidos de redistribuição de processos entre os servidores, né? Então aqui nessa área a gente tem essa questão da troca aí de notificações do sistema com o próprio usuário. Então essa aqui é a visão geral dos quadros, né, para os servidores que não são gestores, né? Qual é a preocupação que eu tenho que ter, né? É analisar os processos que estão na minha lista e fazer de tudo possível para que ao final do mês a gente tenha essa situação verdinha aqui, que seria ter realizado todas as atividades que estão disponíveis, né? Por último, pessoal, aqui nos quadros, eu vou aqui até o final dos quadros para mostrar aqui um quadro que aparece automaticamente aqui pelo MAT. Então o MAT ele cria esse quadro aqui de pendências PJE de forma automática. Nesse quadro não é possível distribuir os processos e eles estão aqui exatamente para demonstrar situações que são importantes que a unidade precisa analisar. A primeira situação que nessa unidade a gente já está vendo aqui é processos sem assunto. Então essa lista de processos sem assunto é uma relação de processos que estão sem assuntos cadastrados lá no PJE. Por que isso é importante, né? Porque os processos que estão sem assunto, eles têm um impacto estatístico para o tribunal, nas metas, no prêmio CNJ de qualidade, no DataJude. Então é importante que todos os processos tenham assunto, e é exatamente por isso que a gente criou esse alerta. Então a ideia é que a unidade judiciária pegue esse número de processo, vá lá no PJE, faça a retificação da autuação e inclua o assunto do processo para permitir que esse processo seja captado aí pelas metas do tribunal. Para vocês terem uma ideia, essa unidade ela tem algo em torno de 40 mil processos. Destes, 303 processos, uma quantidade bem significativa, está sem assunto, não basta entrar lá e cadastrar os assuntos. Nessa lista de pendências também pode aparecer uma outra situação, que é processos sem tarefa disponível. E essa situação ocorre quando o PJE, por alguma razão, ele perde a referência da tarefa e o processo não está em nenhuma tarefa. É como se o processo estivesse perdido, né? E aí, nessa situação, se aparecer essa lista de pendências, o que a unidade precisa fazer é abrir um GLPI para que a STIC possa mover o processo para a tarefa de verificar, providenciar, adotar. E aí, essas duas situações, pessoal, elas são importantes, porque se o processo não tem tarefa, ele não pode ser distribuído no MAT, e aí aquele processo ele pode ficar ali paralisado há bastante tempo. Essa situação também aqui de processo sem assunto, os processos também não conseguem ser distribuídos no MAT se não tiver assunto. Então é importante que a unidade judiciária ela deixe sempre a lista de pendências vazia, porque todas as situações que aparecem em pendências são situações que impedem a distribuição de processos aqui no MAT, certo? Então, pessoal, esse aqui eram as observações que a gente tinha para fazer aqui na área de quadros. Aqui está praticamente todas as atividades que o servidor, o membro que não é gestor, ele precisa fazer na sua atividade, no seu dia a dia, né? Que é consultar os seus processos, movimentar
lá no PJE. E aí na próxima oportunidade a gente vai conversar um pouquinho sobre as funcionalidades do gestor, como que o gestor cria listas, distribui processos. Essa atividade, por mais que seja apenas do gestor, é bastante interessante que todos os servidores da unidade eles tenham conhecimento de como isso funciona, exatamente para que não surjam muitas dúvidas de como é que um determinado processo chegou, por que eu tenho aquela quantidade de processo. Então é interessante que todos tenham esse conhecimento das atividades do gestor e também porque pode ocorrer a necessidade de, por um afastamento, licença, férias do gestor, outro servidor da unidade precise realizar essas atividades. Então, a gente se encontra na próxima oportunidade. Até mais!